A gente começa o programa falando de um assunto muito interessante. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, principalmente quem um dia pensa em fazer uma cirurgia bariátrica. Nós vamos saber hoje se é preciso emagrecer, se é necessário fazer um emagrecimento antes da cirurgia. E quem vai falar sobre isso e responder todas as suas perguntas, inclusive lá no @VocêBonitaTV, já pode fazer sua perguntinha, é o doutor que já está aqui, cirurgião do aparelho digestivo, Rodrigo Barbosa. Seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Camila, muito obrigado pela recepção e um abraço para os dentistas, né, nesse dia especial deles. Pois é, muito especial mesmo, um beijo, um abraço para todos eles. Agora, já queria logo de cara perguntar se realmente é necessário perder peso antes da cirurgia bariátrica. Olha, Camila, essa pergunta não é uma pergunta absoluta, né? Não tem uma resposta padrão para isso aí, porque cada caso é um caso. E hoje a gente vive uma medicina muito individualizada, né? Então, por exemplo, pacientes que têm uma obesidade mais leve, uma obesidade grau 2, por exemplo, ou um grau 3 um pouco menor, muitas vezes ela se beneficia muito mais da cirurgia mais rápido do que um emagrecimento pré-operatório. Contudo, pacientes com obesidade mais severa, eles se beneficiam sim do emagrecimento pré-operatório. Por quê? Porque quanto mais você emagrece antes da cirurgia, mais você vai emagrecer ao todo. Porque o emagrecimento, de modo geral, é percentual de acordo com a técnica cirúrgica que nós usamos. Tá. Um outro cenário que é muito importante o paciente fazer um emagrecimento pré-operatório são os pacientes que têm a obesidade muito severa, que nós chamamos de superobesos, que são aqueles pacientes que têm o IMC, o índice de massa corpórea, acima de 50, né? Esses pacientes nós temos que ter um planejamento terapêutico para que eles emagreçam antes. Muitas vezes eles se beneficiam de tratamento com medicamento, até mesmo intervenções como o uso de balão gástrico para que eles emagreçam antes da cirurgia. Ah, então pode ter esse tipo de técnica como o balão gástrico, mas só em casos extremos, vamos dizer assim? Sim, podemos dizer assim. Tá. Depende da técnica que vai ser usada, precisa emagrecer mais ou menos? Sim, sim, porque se nós vamos lançar mão de uma técnica onde o emagrecimento é um pouco menor, a gente tem que imaginar que ele vai emagrecer menos com a cirurgia. Logo, se ele emagrece mais antes de operar, ele vai emagrecer mais ao todo. Logo, nós pedimos para esse paciente, olha, vamos tentar fazer uma dieta, vamos estabelecer metas. E eu não gosto só de falar em meta de peso, né? A gente gosta muito de falar em percentual de meta de gordura corporal, meta de massa. Então, todo o planejamento, hoje a gente encara a obesidade como uma doença muito complexa, que não está presa diretamente só à balança. Ela está muito relacionada à composição corporal e isso faz parte do nosso planejamento estratégico do emagrecimento hoje em dia. E está ligado ao emocional também, né, doutor? Sim, porque tem pessoas que despejam o emocional na comida, né? E se torna uma adicção contínua, porque o intestino, né, o trato gastrointestinal é responsável pela produção de 60% da serotonina humana, né, que é o hormônio da alegria. Então muitas pessoas buscam essa falta de serotonina dentro da comida, onde a gente acaba desenvolvendo certos tipos de compulsão que às vezes são imperceptíveis no dia a dia, que a pessoa fala, mas eu não tenho o hábito de comer muito. Mas quando a gente vai analisar o que come, acaba sendo alimentos muito prejudiciais à saúde, de maneira geral. E essa questão do emagrecimento, antes da operação, antes da cirurgia, ela é interessante porque, por exemplo, depois da cirurgia, o hábito alimentar vai mudar completamente. Então, essa preparação, esse emagrecimento pode ajudar no processo como um todo também? Com certeza. Principalmente na forma de comer, né? Porque a bariátrica, a cirurgia, ela leva a uma mudança no padrão alimentar de uma forma ou de outra. Mas muitos pacientes, no pós-operatório mais precoce, né, nos primeiros 3, 4 meses, acabam vivendo muito com entalos, por exemplo, dificuldade de beber água. Por quê? Porque entalo é quando a comida entala mesmo na garganta. Uma sensação de entalo mesmo. Por quê? Porque está comendo muito rápido, por exemplo, porque ele comeu a vida toda muito rápido. Então essa reeducação alimentar é interessante que comece antes da cirurgia. Outra coisa que é muito importante, não comer tomando líquido. Isso é saudável para todas as pessoas, mas muitas pessoas acabam comendo assim de modo muito regular. E aí no pós da bariátrica também prejudica o pós-operatório porque começa a sentir essa dificuldade para comer. Então a reeducação na forma de comer é super importante no pré e a educação nutricional por parte do nutricionista especialista em cirurgia bariátrica, inclusive um beijo para a minha nutricionista da equipe. Como ela chama? Marisa Diniz, maravilhosa. Um beijo. Ela é incrível, um amor de pessoa.
E Legal. ela trabalha muito essa parte da forma de comer, porque comida não é só o que come, é como come, quando come, periodicidade. E esse treinamento faz parte do projeto que é emagrecer, né? Porque a bariátrica é um dos pilares do tratamento da doença, obesidade. Ela não é a cura. A cura é uma coisa que não existe numa doença crônica. Uma doença crônica, logo nós temos que viver lidando com as dificuldades que o seu metabolismo tem. Então a gente tem que reeducar o estilo de vida, tem que ter exercício físico. Eu sempre brinco, né? O paciente que volta no pós-operatório da bariátrica, a primeira coisa que entra no consultório, ele ganha a pergunta clássica. E aí, tá treinando alguma coisa? Tá dançando? Tá fazendo alguma atividade física? Se ele responde não, eu falo, olha, você tá muito bem, você tá com peso bacana. Aí a gente joga o paciente para balança de bioimpedância, né? Porque hoje faz parte do nosso acompanhamento. E a gente fala, opa, sua massa muscular não está legal. Isso aqui é um dos passos que pode dizer que você pode ter um reganho de peso no futuro. Então esse monitoramento aí é muito importante. Extremamente importante. Então, assim, quanto antes também ele consegue, né? Porque acredito que em alguns casos, antes da cirurgia, a pessoa não sei se ela consegue fazer um exercício físico, mas assim que ela consegue e que o médico libera, tem que fazer exercício físico, senão corre o risco de voltar mais rapidamente a engordar, enfim, a ganhar peso. Com certeza. Saúde, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, o paciente bariátrico é uma pessoa absolutamente normal. Tá. Só que come menos. Uma pessoa normal precisa fazer uma feira adequada, escolher bem os alimentos na prateleira do supermercado? Precisa. Precisa. Uma pessoa normal, ela precisa saber quantas vezes por semana faz delivery, o que pede no delivery? Precisa. Uma pessoa normal precisa fazer exercício físico para ter saúde? Precisa. Então o bariátrico é uma pessoa normal, só que come menos. É isso. Entendi. E nesse processo de emagrecimento antes da cirurgia, é recomendado em alguns casos o uso de medicamento também ou não? Sim, muitas vezes nós usamos medicamentos. Depende muito do padrão alimentar do paciente para a gente escolher qual medicamento, né? A gente traz sempre para perto um endocrinologista, um nutrólogo muitas vezes, para que a gente faça o planejamento desse emagrecimento. E a maior parte dos pacientes tem sucesso nisso aí com uma certa facilidade, porque começar a emagrecer usualmente é fácil. A dificuldade do paciente obeso é manter esse emagrecimento, né? Eles vivem no ciclo da obesidade, que é perde, aí não consegue perder tanto, frustração despeja na comida, para de treinar, volta a ganhar o dobro, né? Então, assim, é um ciclo vicioso. E o objetivo da bariátrica é quebrar esse ciclo vicioso. E nós somos bem-sucedidos na grande maioria dos casos. Porque é uma mudança, imagina, drástica, né? Depois que se você não começa esses hábitos antes da cirurgia, vamos dizer, e começa logo depois que fez a cirurgia, já vou quebrar de um dia para o outro a mudança desse hábito. Eu acho que é muito mais difícil. Sim, muito mais abrupto, né? E o acompanhamento psicológico nesse caso, para que tenha sucesso nessa recuperação e nessa perda de peso? Até onde ele tem que ir? É durante todo o processo? Você lembra que eu estava falando que o paciente bariátrico é uma pessoa normal? Sim. Não é? Eu costumo falar que qualquer pessoa se beneficia de tratamento psicológico. Eu sempre digo, eu faço terapia agora há 11 anos, não largo minha terapia por nada. E o paciente bariátrico é a mesma coisa. Ele é normal, uma pessoa que precisa de ajuda para entender os problemas que levaram ele a desenvolver as dificuldades que ele tem para viver. Então ele vai ter que fazer um acompanhamento psicológico. Tem pacientes que não conseguem, às vezes por dificuldade financeira, às vezes por resistência. E eu sempre digo, terapia é uma coisa que tem que partir de dentro. Nem todos os pacientes vão fazê-la, pela razão que seja, mas se ele estiver disposto a abrir o coração e se identificar com o psicólogo, ele vai ser imensamente beneficiado, porque terapia é maravilha. É maravilhoso, é verdade também. Eu também indico para todo mundo, gente, todo mundo, alguma vez na vida tem que passar por uma terapia para ver o quanto é transformador, assim, né? O autoconhecimento é muito importante. Vamos deixar uma perguntinha do público, então? Porque eu vou dar um recadinho e aí na volta você responde pra gente. Pode colocar, Gal, pra gente? Olha só quem mandou, foi o Gustavo. Gu, um beijo pra você, viu? Preciso falar que o Gustavo sempre me manda mensagens com tanto carinho, torcendo tanto por mim, então muito obrigado, um beijo. É verdade que o benefício mais importante do emagrecimento antes da bariátrica se dá sobre o tamanho do fígado? Então, já você responde pra gente? Com certeza. Muito obrigada, doutor. Bom, voltamos aqui então, vou repetir a pergunta do Gustavo. É verdade que o benefício mais importante do emagrecimento antes da bariátrica se dá sobre o tamanho do fígado, doutor?
Gustavo Generoso. Generoso ele por fazer uma pergunta muito boa, né? Perguntas ótimas. Realmente é uma pergunta muito pertinente, né? Não é o mais importante, tá? Emagrecer para reduzir o fígado, até porque o emagrecimento tem que ser muito para reduzir o tamanho do fígado. Mas é um dos motivos, sim, porque facilita a cirurgia. Um outro motivo importante é que quanto menor o peso, também existe um menor risco cirúrgico, né? Então você vai ter um menor risco cardiovascular. Certo. Inclusive, alguns pacientes a gente fala, olha, é bacana se você fizer algumas caminhadas aí para você reabilitar um pouco o pulmão, porque alguns obesos têm dificuldade de respirar, né? Eles cansam fácil. Então, todo esse projeto de emagrecimento tem motivos. Perda de peso total, redução do risco cirúrgico, redução um pouco do tamanho do fígado. Existem vários motivos para esse emagrecimento. A gente está falando do emagrecimento antes da cirurgia, mas e depois da cirurgia? Você sente a mesma fome que você sentia antes ou a fome diminui? A fome diminui. Olha, eu digo que tudo muda depois da bariátrica. Alguns pacientes, quando estão na fase líquida, alguns não, na verdade a grande maioria deles fala que não sente fome durante um mês tomando só líquido. Olha só. É muito eu achava que a interessante. pessoa sentia ainda fome, mas ela se saciava mais rápido. Também. Também pode acontecer. É um misto. Olha As duas coisas As duas ocorrem. coisas acontecem. Porque existe um princípio hormonal na redução de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio responsável pelo apetite. A grelina reduz bastante no pós da bariátrica. E o volume que cabe no estômago também reduz. Então o paciente se sacia muito mais rápido. É até isso que eu ia te perguntar, da parte hormonal. O que altera depois da cirurgia? O principal hormônio que muda é a grelina. Grelina. É grelina. É um hormônio que pouco se fala, né? Mas que eu até brinco, né? Maldita grelina. É verdade, a gente não fala muito desse hormônio. É o hormônio responsável pelo apetite. Ele é produzido em todo o trato gastrointestinal, mas em especial pelo fundo do estômago. Uma região que tem a maior parte da produção do grelina do trato gastrointestinal. E esse hormônio, ele é o principal que muda no pós-operatório da bariátrica. Mas todos os outros hormônios mudam muito. Alguns pacientes, inclusive, têm controle do diabetes sem medicamento, né? Acho que, inclusive, a melhor indicação para uma cirurgia bariátrica, com certeza, é o paciente diabético, porque a maior parte deles vai deixar de tomar medicamento, vai deixar de progredir a doença. Então, isso é bem interessante. Então, aí, mexe com insulina. Algumas mulheres, na fase que está emagrecendo muito, mexe um pouco com os hormônios femininos, porque tudo que você emagrece é gordura. E os hormônios sexuais, eles são derivados da gordura. Então, se você está perdendo muita gordura, essa gordura começa a circular um pouco no sangue, então mexe com a parte hormonal sexual também. Então, positivamente? Tanto positivamente quanto negativamente. É uma tempestade de emagrecimento. Tem uma alteração, depende da pessoa. Tem mulheres que, por exemplo, mudam o ciclo menstrual. Tem mulheres que têm aumento, tem mulheres que têm redução. A maior parte dos pacientes aumenta muito a libido no pós-operatório. Alguns diminuem, então não é uma regra absoluta. No caso de quem tem diabetes, também influencia o tipo de cirurgia bariátrica? Sim, influencia totalmente. Hoje a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica orienta que os pacientes diabéticos sejam submetidos ao tipo de cirurgia que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim, exatamente. O tipo de cirurgia que nós chamamos de bypass, que é uma cirurgia em que nós diminuímos o estômago e fazemos um desvio intestinal para causar desabsorção. E essa desabsorção de açúcar, principalmente, que vai deixar de estimular o pâncreas, poupando esse órgão que é tão importante, né? Aliás, muito bem lembrado, daqui a pouquinho no YouTube, assim que começar o horário eleitoral, você tem a opção de partir lá para o YouTube para continuar esse papo aqui com o doutor, e nós vamos falar então dos tipos de cirurgia bariátrica para vocês continuarem participando aqui com a gente, tá? Agora, nos casos das crianças e adolescentes, muda alguma coisa? É indicado a cirurgia bariátrica? Como é que está em relação às crianças e adolescentes hoje? Hoje, a ANS, né, libera, a Agência Nacional de Saúde, libera a cirurgia bariátrica no Brasil a partir dos 16 anos. Então, desde que você tenha uma liberação de toda a equipe multidisciplinar, né, endócrino, nutri, psicólogo e cardio, e para os pacientes que têm mais de 16 anos, pediatra, eu também solicito, esses pacientes podem sim se beneficiar da cirurgia bariátrica. Mas o trabalho psicológico num paciente mais jovem tem que ser mais intensivo. Por que tem que ser mais intensivo? Porque a elaboração da maturidade ainda não é tão grande quanto do paciente mais adulto, né? Então a gente tem que trabalhar mais nele, até porque o jovem, por incrível que pareça, é o paciente que, quando ele se dá bem com a cirurgia bariátrica, é o que vai melhor. Por quê? Ele é mais jovem, o colágeno
melhor, né? É uma benção de colágeno, né? Tem muito colágeno, para nem vender, é uma então maravilha. a flacidez é muito menor. Tá. Às vezes a gente consegue interceder na obesidade antes que ela se torne uma superobesidade, por exemplo, aquele paciente que é compulsivo. Então ele não vai ter tanta flacidez também, porque ele não vai emagrecer tanto assim. Então, uma boa escolha de técnica também faz parte, né? Porque o paciente jovem, ele emagrece mais, porque ele tem um metabolismo mais acelerado. Então, individualizar a medicina, essa que é a regra. Isso é muito importante, porque hoje em dia tem muitas crianças que sofrem com obesidade e isso interfere na vida, porque você imagina, a adolescência, a infância é o momento mais importante, né? O que a gente leva por toda a nossa vida e de repente ele tá lá mais preso em casa, não quer sair, não quer brincar, não quer se socializar, na escola tem muitas dificuldades. Então, assim, é muito maravilhoso o trabalho que vocês fazem, principalmente em relação aos adolescentes, aos jovens, porque transforma a vida, influencia depois de todos os dias que ele vai viver até o último, essa fase da infância e adolescência. Então, esse trabalho é incrível mesmo, maravilhoso. Então, que bom saber que também é possível, né? Basta ir atrás, conversar com o médico. Tem perguntinha do público? Eba, adoro quando vocês participam. Ó, a Gelsi mandou o seguinte: o psicólogo é alterado... Desculpa, o psicológico é alterado pós-cirurgia? E aí você responde daqui a pouquinho, tá bom? Já voltou. Vamos lá, então, voltar para a perguntinha da Gelsi, que é: o psicológico é alterado pós-cirurgia, doutor? Me conta. Ah, com certeza. Com certeza é alterado. Eu gosto de falar no global, né? Tá. Cada paciente é um paciente, a maneira que afeta é diferente de pessoa para pessoa. Mas o global é que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas se sentem mais felizes, mais dispostas, melhoram a sociabilidade, né? Então são coisas marcantes no paciente que faz cirurgia bariátrica. Existe inclusive hoje uma das indicações de cirurgia bariátrica dentro do Brasil para o paciente que tem obesidade grau 2 e que tem um atestado principalmente do psicólogo, mas a gente usualmente para esse paciente a gente traz o psiquiatra junto, falando que o paciente tem uma depressão por estigma social, ou seja, as pessoas que sofrem tanto com obesidade, que chegam a ter depressão devido à obesidade, é um dos critérios para a gente indicar a cirurgia. Ah, para indicar? Para indicar a cirurgia. Olha só. É marcante. Então a gente considera hoje que a depressão pelo estigma social é uma indicação de cirurgia bariátrica, porque é comprovado cientificamente que a grande maioria dos pacientes melhora o padrão de vida depois da cirurgia, inclusive psicológico. Muito bom, muda tudo. É o que você falou, muda completamente a vida da pessoa, né? Isso é fantástico. Vamos colocar mais perguntinha, então. Agora, olha a Alba com um sorrisão lindo, obrigada, viu? Após a cirurgia, um paciente que tinha morbidez obrigatoriamente deve se encaixar no IMC? Eu não entendi tão bem a pergunta, mas Vamos o que ver. eu acredito que ela perguntou aí é se o paciente que não tem o IMC necessário para fazer uma cirurgia bariátrica e ele tem alguma doença que a bariátrica seja propícia para isso, né? Por exemplo, se o paciente tem pressão alta e obesidade grau 1, esse paciente pode fazer cirurgia bariátrica? Pelas regras e normas da ANS, não, tá? E a exceção de o paciente que tem diabetes e obesidade grau 1, que é a cirurgia metabólica, esse paciente sim tem um critério de indicação cirúrgica. Certo. Ou seja, obesidade grau 1, a única exceção que a gente pode operar uma cirurgia bariátrica é o paciente que tem diabetes. E pode acontecer por algum motivo da pessoa não perder peso depois da cirurgia ou isso não acontece? Não acontece. Pode acontecer dela voltar a ganhar conforme o tempo vai passando, Sim. se ela não conseguir mudar a rotina, certo? Isso. E uma coisa que eu sempre falo no consultório, né? Imagina só, uma pessoa tem 100 quilos. Tá. Aí ela fez uma bariátrica, foi para 60, beleza? Tá ótima. Sim. Aí ela pegou e voltou para 100 quilos depois de, 5 anos. A grande pergunta é, se ela não tivesse feito a bariátrica, com quantos quilos ela estaria? Poderia estar com 150, 200, 200. não se sabe? Exato, porque entendi. se ela conseguiu reganhar peso com o estômago pequeno, às vezes com desvio intestinal, imagina com quantos quilos ela não estaria. Ela não estaria. Essa que é a pergunta-chave. Eu nunca tinha visto por esse prisma, é verdade. Bom, gente, é o seguinte, daqui a pouquinho vai começar o horário eleitoral, mas eu quero fazer um convite, você tem a opção de continuar com a gente lá no YouTube, isso mesmo, ou também através do aplicativo da TV Gazeta. O nosso YouTube,
Você Bonita, tá? É youtube.com/Você Bonita, porque agora lá no YouTube nós vamos falar dos tipos de cirurgia bariátrica e lá também você pode continuar mandando suas perguntinhas. Já deixo até o arroba aqui. Qual que é o seu arroba? Arroba doutor? Arroba DR Rodrigo Barbosa. Arroba DR Rodrigo Barbosa lá no Instagram, e a gente continua o nosso papo aqui, porque tem bastante coisa para falar sobre isso também, né? Com certeza. É isso aí, gente. Então fique com o horário eleitoral. Espero vocês no YouTube e até já. A gente já volta.